lá. Eu vou começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. E na aula de hoje, galera, nós vamos fazer exercícios, tá bom? Nós fechamos na semana passada o conteúdo, mas nós não fizemos nenhum exercício até agora. Então, nós vamos brincar hoje com exercícios. E sexta-feira da semana que vem, jovenzinhos, à tarde, nós vamos ter mais uma aula só para fazer exercícios, beleza? Então, vamos lá. Se tiver algum exercício que vocês tentaram fazer e não conseguiram, me avisem. Podem mandar aqui no chat, ou se quiserem me enviar por e-mail, que daí eu seleciono esses exercícios para fazer com vocês na aula da semana que vem, tá bom? Caso alguém não possa participar da aula na semana que vem, eu vou gravar a aula à tarde, tá bom? E depois vocês podem assistir em outro momento, não tem problema. Beleza, jovens? Então vamos lá. Nós vamos começar fazendo o exercício 5 da página 77. Galera, eu vou pedir para vocês todos que estão aí mandarem um oi, um bom dia, um pontinho, alguma coisa no chat, porque depois eu vou fazer a chamada a partir da conversa aí no chat, tá bom? Então é importante que todos mandem pelo menos um oi, alguma coisa aí. Então vamos lá. Bom dia. Compartilhar a tela. Compartilhar. Vou fechar minha cara feia aqui que não precisa. Então vamos lá, jovens. O primeiro exercício que nós vamos fazer é o exercício 5 da página 77. Então vamos lá. Página 77, exercício 5. Que diz o seguinte, ó. Eu já vou deixar o desenho pronto aqui. É um campo magnético que está entrando no plano. Então, vou fazer esse campo verde. Tá aqui. Então, esse é o campo magnético B. E nós temos aqui embaixo um sistema. Que é uma caixinha de chumbo. E dentro dessa caixinha de chumbo tem aqui um material radioativo. E aí, quando esse material decai, libera aqui uma partícula 3 que faz esse caminho, uma partícula 2 que faz esse caminho, uma partícula 1 que faz esse caminho aqui. Então diz assim o enunciado, ó, jovens. Uma mistura de substâncias radiativas encontra-se confinada em um recipiente de chumbo, com uma pequena abertura por onde pode sair um feixe paralelo de partículas emitidas. Ao saírem, 3 tipos de partícula, 1, 2 e 3, adentram uma região de campo magnético uniforme B, com velocidades perpendiculares às linhas de campo magnético e descrevem trajetórias conforme ilustradas na figura. Então, tá ali. A partícula 1 entra e é desviada para a esquerda, a partícula 2 entra, é desviada para a direita, e a partícula 3 passa reto, sem sofrer desvio algum. Considerando a ação de forças magnéticas sobre cargas elétricas em movimento uniforme e as trajetórias de cada partícula ilustradas na figura, pode-se concluir com certeza que... Aí ele quer que a gente avalie o sinal de cada carga, jovenzinhos.
Então, vamos olhar para esse sistema. Eu tenho um campo magnético, e aí uma carga entra nesse campo magnético com uma velocidade v. Então, carga submetida a campo magnético vai ter força magnética atuando sobre ela. Portanto, aqui a gente vai usar a regra da mão direita. Perdão. Regra da mão esquerda, tá bom? Força vai aqui no polegar, campo magnético vai no dedo indicador e a velocidade vai no dedo médio, no dedo do meio. Então, no meu referencial aqui, jovens, ó, campo magnético entrando no plano, velocidade na vertical para cima. Então, carga positiva vai ser desviada no meu referencial para a esquerda. Carga negativa no sentido oposto para a direita. E as cargas que não, aliás, as partículas que não tiverem carga sofrem um movimento retilíneo, não sofrem desvio. Então, ó, essa que passou fazendo a trajetória 3, ela não tem carga, é uma partícula neutra. Então, já vou colocar aqui, ó, essa aqui ela é neutra. Pela regra da mão esquerda, a que desviou para a esquerda é a carga positiva, a que desviou para a direita é a carga negativa. Tá bom? Então, vamos, a partir dessas informações, olhar o que as afirmativas nos falam aí. A letra A diz o seguinte, ó. As partículas 1 e 2, independentemente de suas massas e velocidades, possuem necessariamente cargas com sinais contrários. E a partícula 3 é eletricamente neutra, tem carga zero. Sim. Ó, as partículas 1 e 2 têm cargas de sinais contrários, uma é positiva, a outra é negativa, e a partícula 3 é neutra, não tem carga zero. Então, já de cara, ó, letra A. Vamos dar uma olhada nas outras afirmativas aqui, ó. A letra B. As partículas 1 e 2, independentemente de suas massas e velocidades, possuem necessariamente cargas com sinais contrários. Até aí, beleza. E a partícula 3 é eletricamente neutra, tem carga... Não. E a partícula 3 tem massa zero. Não, né, jovens? Ela tem carga zero, mas ela é uma partícula, então sim, ela tem massa. Não é a massa que vai ser zero, é a carga que vai ser zero. Portanto, a letra D de Deus está bugada. Letra C. As partículas 1 e 2, independentemente de suas massas e velocidades, possuem necessariamente carga de mesmo sinal. Aí já dá para ver que está errado, porque elas têm cargas de sinais opostos. D. As partículas 1 e 2 saíram do recipiente com a mesma velocidade. Não sei. Não tem como eu saber se elas saem do recipiente com a mesma velocidade, tá bom? Porque depois que elas sofrem um decaimento aqui, cada uma vai ter sua própria velocidade, sua própria massa. Então, não tem como saber com que velocidade elas saem aqui de dentro, só com as informações fornecidas no enunciado. Então, letra D, não. E a letra E. As partículas 1 e 2 possuem massas iguais. E partícula 3 não possui massa. A partícula 3 tem massa, sim, que ela não tem a carga. E eu não sei se as partículas 1 e 2 têm massas iguais. Elas podem ter massas diferentes. Então, não posso afirmar que as massas são iguais. Então, letra E, errada também. Então, a única afirmativa correta para o exercício 5, letra A, de amor. Tranquilidade, jovens? Suave? Beleza. Show. Vamos, então, fazer o próximo exercício. O próximo exercício, jovens, é já na sequência o 6, na página 78. Galerinha que chegou um pouquinho depois aí que a aula já tinha começado, depois mandem um oi aí para mim no chat, um pontinho, qualquer coisa, só para eu saber que vocês estiveram presentes, tá bom? Porque eu vou fazer a chamada a partir do chat. Então é importante que tenha pelo menos uma interação, tá bom? Não deixem de mandar um oi aí. Isso aí. Então, ó, no exercício 6, nós vamos ter um campo magnético que está entrando no plano também. Então, vou fazer o campo
Tá bom, né? Mais um. E aí, ó, uma carga positiva é lançada com uma velocidade v igual a 4 vezes 10 ao cubo metros por segundo. Então, diz assim o enunciado do exercício, ó. Numa região em que atua um campo magnético uniforme de intensidade 4 Tesla, é lançada uma carga elétrica positiva, conforme indicado a seguir. Então, um campo magnético entrando no plano e uma velocidade na vertical para cima. Ao entrar na região do campo, a carga fica sujeita a uma força magnética, cuja intensidade é de 3,2 vezes 10 a menos 2 newtons. O valor dessa carga e o sentido do movimento por ela adquirida no interior do campo são, respectivamente. Então, ele quer o valor da carga elétrica e ele quer o sentido que é adquirido por essa carga elétrica. Não vou pensar, por enquanto, no sentido, vou pensar só no valor. Então, jovens, é uma carga elétrica submetida a um campo magnético. Então, eu sei que sobre ela vai existir uma força magnética. E é essa força que nós vamos escrever aqui. Eu sei que força magnética é carga vezes a velocidade vezes o campo magnético vezes o seno de θ. Pensem comigo, jovens. O vetor velocidade aponta na vertical para cima, o campo está entrando no plano. Então, os dois vetores são perpendiculares entre si, formam um ângulo de 90 graus. E a gente sabe que o seno de 90 graus ele é 1. Então, essa parte do seno não incomoda mais. Força magnética, ele disse para nós que é 3,2 vezes 10 a menos 2. A carga nós vamos determinar. A velocidade é 4 vezes 10 ao cubo. E o campo magnético é 4 Tesla. Isso aí. Pois bem, já que eu vou isolar a carga, eu multiplico. 4 vezes 4 vai dar 16. 16 vezes 10 ao cubo, que fica desse lado multiplicando. E eu vou passar para o outro lado dividindo. Mas ao invés de escrever 16, eu vou colocar 1,6. Então, diminui uma casa embaixo, aumenta uma casa em cima. 1,6 vezes 10 a quarta. Isso é igual a carga Q. Portanto, a carga Q vai ser 3,2 dividido por 1,6 é 2. Repete a base 10. Menos 2, menos 4. Faz o coente de cima menos o de baixo. Menos 6. 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Então, já sabemos que é a alternativa B ou a alternativa C. Porém, ele quer saber o sentido também. Então, o sentido você faz pela regra da mão esquerda. Coloca o dedo indicador no sentido do campo magnético. No meu referencial aqui, jovenzinhos, ele está entrando no plano. Velocidade na vertical para cima. Então, no meu referencial, ó, ele vai ser desviado para a esquerda, tá bom? Então, essa partícula entra aqui, ela é desviada nesse sentido. Então, vamos colocar esse valor de carga e desviada para esquerda, que é a alternativa C, né? Para a esquerda, ela vai percorrer uma trajetória que é no sentido anti-horário. Portanto, letra C de carinho. Agora, com os senhores jovens, questionem e perguntem. Vai lá. Suave, tranquilo. Vou dar 2 segundinhos para vocês acabarem de anotar ou baterem um print da tela aí.
Que daí eu vou pegar uma nova lousa. Foi? Foi. A gente vai fazer agora da página 79, jovens. Olha que bonito que a gente vai fazer. O 10 da IFOM. Olha que exercício bonito. Então, é mais ou menos isso aí que nós temos, e está imerso num campo magnético, de novo, entrando no plano. Sempre entrando no plano. Então, vamos lá. Então, tá aí. Esse verdinho é o campo magnético B, que está entrando no plano. Então, diz assim o enunciado. Um tenente da IFOM construiu um dispositivo para o laboratório de física da instituição. O dispositivo é mostrado na figura a seguir. Podemos observar que uma barra metálica de 5 metros de comprimento e 30 quilogramas está suspensa por 2 molas condutoras de peso desprezível, de constante elástica 500 newtons por metro e presas ao teto. As molas estão com uma deformação de 100 milímetros e a barra está imersa num campo magnético uniforme da intensidade 8 Tesla. Determine a intensidade e o sentido da corrente elétrica real. Grifem essa palavra real aí, jovenzinhos, que se deve passar pela barra para que as molas não alterem a deformação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, jovens, é desenhar as forças que estão atuando sobre esse sistema. Então, ó, eu sei que existe uma força peso que puxa essa barra na vertical para baixo. Tem uma força elástica nessa mola que puxa a barra para cima, vou chamar de força elástica 1. Tem uma força elástica nessa mola que também puxa a barra para cima, que eu vou chamar de força elástica 2. Vou calcular cada uma dessas forças separadamente, pensando em resultante vertical para cima e para baixo. Mas se nós analisarmos aqui, jovens, a força elástica 1, ela é igual em módulo à força elástica 2, porque elas têm a mesma mola, mesma constante, mesma deformação. Então, eu vou chamar todo mundo aqui só de força elástica, tá bom? Então, a nossa força resultante na vertical para cima é 2 vezes a força elástica, né? Força elástica mais força elástica, 2 vezes a força elástica. Portanto, vai ser 2 vezes força elástica é a constante K, vezes a deformação X. Então, fica 2 vezes a constante K, ele disse para nós que é 500, e a deformação X, nossa deformação, 100 milímetros, que eu já vou passar para metros, ó, 0,1 metro.
500 vezes 0,1 é 50. 50 vezes 2 é 100. Então, a nossa força resultante vertical para cima tem que ter intensidade de 100 newtons. Beleza. Vou pensar agora na minha força resultante na vertical para baixo. A única força que eu tenho na vertical para baixo é o peso. Então, ela é a nossa própria força resultante na vertical para baixo. Então, força resultante na vertical para baixo é o peso, que a gente sabe que é massa vezes gravidade. Portanto, a massa, ele disse para nós que são 30 quilogramas, e a gravidade nós sabemos que é 10. Portanto, a força resultante na vertical para baixo vai ser 300 newtons. Ou seja, jovenzinhos, nós temos na vertical para cima de força elástica 100 newtons. Na vertical para baixo da força peso 300 newtons. Então, para manter o sistema em equilíbrio e não deformar as molas, não movimentar a barra, nós precisamos ter aqui uma força na vertical para cima. Com qual intensidade, jovens? Qual deve ser essa força para manter o sistema em equilíbrio? Pois bem, 300 puxando para baixo, tem que ter 300 newtons puxando para cima. Então, 200 mais 100 vão fechar os 300. Então, essa força F, ela tem que ter 200 newtons de intensidade. E quem que vai ser essa força F? Ela vai ser a força magnética, jovenzinhos, a força magnética. Então, vou colocar essa informação aqui, ó. A força magnética precisa ter uma intensidade de 200 newtons. Eu sei que o comprimento da barra foi dita pelo exercício como sendo de 5 metros. O que mais que eu sei? O campo magnético é de 8 Tesla. O ângulo θ que a corrente vai fazer, eu não sei em que sentido ela passa ainda, mas ela vai passar aqui, ó, na horizontal. Então, essa direção é perpendicular ao campo que está entrando na superfície, então o θ é 90 graus. E aí, com essas informações, a gente precisa calcular a intensidade da corrente elétrica. Pois bem, força magnética é intensidade da corrente, vezes o comprimento do fio, vezes o campo magnético, vezes o seno de θ. Jovens, seno de θ vai ser seno de 90, que vai ser 1, não incomoda mais. Força magnética 200, corrente nós vamos descobrir, comprimento da barra 5 metros, intensidade do campo 8 Tesla. 5 vezes 8, 40. Então fica 200 sobre 40 igual a corrente I. Portanto, a corrente I vai ser de 5 vezes 8, 40, tá certo, né? Sim. Vai ser de 5 amperes. Tá bom? 5 amperes é a intensidade dessa corrente elétrica. Agora, jovens, a gente tem que saber se é para a esquerda ou para a direita. Só pode ser as alternativas C ou D. Jovens, pela regra da mão esquerda, campo magnético entrando no plano, força tem que ser para cima, então a corrente no meu referencial aqui, ó, deveria estar apontando para a direita. Porém, jovens, essa corrente que aponta para a direita é a corrente convencional. E o exercício pediu a corrente real, então é o sentido oposto. Ela vai apontar para a esquerda. Então, são 5 amperes para a esquerda, que é a alternativa C de carinho. Vamos relembrar o que é a corrente real e a corrente convencional, jovens? Ó, eu tenho aqui um pedaço de fio condutor, beleza? E dentro desse fio condutor eu tenho cargas elétricas. Vou pensar em algumas carguinhas aqui. Elétrons.
Eu estabeleço uma DDP e aí esses elétrons começam a se movimentar nesse sentido. Esse sentido de movimento dos elétrons, jovens, é o sentido da corrente real. E nós sempre trabalhamos com a corrente convencional, que é o sentido oposto, como se fosse o movimento das cargas positivas. Então, quando eu faço a regra da mão esquerda, eu estou pensando na corrente convencional, não na corrente real. Então, fiz a regra, achei o sentido da convencional, eu inverto para ter o sentido da corrente real. Então, se a convencional aponta para a direita, a real tem que apontar no sentido oposto. Ela aponta para a esquerda, tá bom? Por isso, a alternativa C de carinho. Agora é com vocês, jovenzinhos. Mandem perguntas e questionamentos. Vai lá. Deixa eu ver o chat aqui, como é que tá. Suave. Tranquilo? Matamos então o exercício 10, jovens. Um exercício bonito, bem elaborado, né? Trabalha com força mecânica e força magnética simultaneamente. Tem que lembrar a equaçãozinha da força elástica. Não são equações difíceis, mas tem que tomar um cuidado. Peso a gente não esquece, né? mg. Agora, a força elástica, toma cuidado para não confundir com a energia cinética, com a energia potencial elástica, que é o kx² sobre 2, tá bom? São equações que têm os mesmos termos, mas estruturalmente elas são diferentes, é bastante comum o pessoal confundir. Então, se não há perguntas do exercício 10, nós vamos fazer agora, jovens, o exercício 5 da página 103. Então, se quiserem dar um print na tela, jovens, agora é a hora, porque eu vou pegar uma nova lousa. Foi. Então, o desenho é mais ou menos esse aqui, jovenzinhos. E aí ele fala para nós o seguinte, a partir do desenho, né? Que a gente tem uma corrente I2 de 8 amperes que passa por esse fio aqui. Então, corrente 2 de 8 amperes. E que nós temos uma corrente I1 que passa por esse fio aqui, que é de 6 amperes. E aí ele dá o desenho para nós dos raios. Então, o raio 1, esse raio menorzinho aqui, e o raio 2, esse maior aqui. E diz assim o enunciado do exercício, ó. Duas espiras circulares, concêntricas e coplanares de raios R1 igual a 2 π e R2 igual a 4 π são percorridas, respectivamente, por correntes de intensidades I1, 6 amperes, e I2, 8 amperes, conforme mostra o desenho.
A intensidade módulo do vetor indução magnética no centro das espiras, ó, dado o meio é o vácuo e a permeabilidade magnética do vácuo é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Então, quando ele fala o vetor indução magnética, jovens, ele quer o campo magnético, tá bom? Então, vamos determinar aí esse campo magnético para cada uma das correntes. E aí, jovens, para fazer isso, nós vamos ter regra da mão direita agora, beleza? Corrente gerando campo magnético. Então, vamos lá. Coloca o dedo polegar no sentido da corrente e os outros dedos indicam o sentido do campo. Então, a corrente 2, no meu referencial, ela vem nesse sentido. Então, ela sai do plano por cima e entra no plano por baixo. Ou você pode pensar no seguinte. Ela passa nesse sentido, ela entra pelo meio da espira no plano e sai do plano por cima da espira. Então, a corrente 2 gera um campo magnético que está entrando no plano. Ó, campo 2 gerado pela corrente 2. Faz a mesma brincadeira para a corrente 1. Ó, a corrente 1 vem nesse sentido, o campo entra no plano por baixo, contorna e sai por cima. Então, a parte de cima do fio está dentro da espira. Então, é uma corrente que gera um campo magnético no centro da espira, ó, saindo do plano. Esse é o campo gerado pela corrente 1. Então, o que eu vou fazer agora, jovens? Eu vou determinar a intensidade de cada um desses campos. Como que eu calculo campo magnético gerado por espira? M0I sobre 2R. E aí, se eu estou falando do campo magnético 1, é a corrente 1 e o raio 1. Então, vai ficar aqui, ó, 4π vezes 10 a menos 7, que é o μ0, vezes a corrente 1, que é 6 amperes, dividido por 2 vezes o raio 1. E ele diz para nós que o raio 1 é 2π. Então, dá para fazer altos tchucu-tchucu aqui, ó. Corta π com π. 2 vezes 2 é 4. Sobra para nós aqui, então, 6 vezes 10 a menos 7 Tesla. Então, essa é a intensidade do campo 1, que é o campo saindo do plano. Vou fazer a mesma brincadeira para o campo magnético 2. μ0 vezes a corrente 2, dividido por 2 vezes agora o raio 2. μ0 não muda, 4π vezes 10 a menos 7. A intensidade da corrente 2, galera, é 8 amperes, dividido por 2 vezes o raio 2. O raio 2, ele é de 4π. Então, nós vamos ter aqui, dá para fazer altos tchucu-tchucu aqui também, ó. Simplifica π com π, 4 com 4, 8 dividido por 2 fica 4. Então, o nosso campo magnético 2 tem a intensidade de 4 vezes 10 a menos 7 Tesla. Então, ó, o campo 1 está saindo, 6 vezes 10 a menos 7 Tesla saindo, 4 vezes 10 a menos 7 Tesla entrando, eles têm sentidos opostos. Então, o nosso campo magnético resultante, que é o que o exercício pede, vai ser o campo magnético 1 menos o campo 2. Portanto, 6 vezes 10 a menos 7 menos 4 vezes 10 a menos 7. Portanto, 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. Essa é a intensidade do campo magnético resultante, que é o que o exercício perguntava e é o que está na alternativa A. Beleza? Agora eu pergunto aos senhores, o exercício não perguntou, eu estou perguntando. Qual é o sentido desse campo magnético resultante?
ele está entrando ou saindo do plano? Ó, olha a intensidade do campo maior. É o 6 vezes 10 a menos 7, que é o campo 1. Ele está saindo. Então, o meu campo resultante tem esse valor saindo do plano. Se nós fôssemos desenhar um campo magnético resultante aqui, esse campo magnético resultante estaria saindo do plano. O exercício não pediu a representação nem o sentido do plano. Eu que estou só raciocinando e pensando com vocês. Beleza? Até aí, gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Tranquilo? Deixa eu ver o chat se alguém mandou pergunta. Não. Então, jovens, eu vou interromper o compartilhamento de tela. Se alguém quiser bater um print da tela, bater um print. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Então, jovenzinho, a gente vai encerrando por aqui. Não esqueçam, não deixem de sair da sala sem mandar pelo menos um oi ali no chat, tá bom? Semana que vem à tarde nós vamos ter uma aula só para fazer exercícios. Então, a aula de hoje foi de exercícios. De manhã a gente vai ver conteúdo novo já. E à tarde a gente vai fazer exercício desse conteúdo que passou, tá bom? Então, quem não puder vir à tarde, eu vou gravar a aula, disponibilizo para vocês assistirem num outro momento. Beleza? Então, jovenzinhos, obrigado pela atenção dos senhores. Um ótimo final de semana para vocês. Me dê um tchau bem bonito. Tchau, professor. Tchau, professor. Até.